o amor exigente também tem a sua marca, né? O nosso logo maravilhoso, com as duas mãozinhas. E a gente tem que zelar e cuidar para que todos os nossos grupos sejam nivelados, sejam iguais. Eu tenho que entrar no Uruguai, em Mogi Mirim, em Santa Bárbara, em qualquer lugar, e eu tenho que sentir que eu estou no amor exigente, que ali é o meu lugar. Então, para isso, eu vou falar como deve, né, dentro do que a dona Mara escreveu, dentro do que é o que a federação nos pede que façamos em nossas reuniões. Então, quando nós vamos abrir um grupo, quando nós vamos nos preparar para sermos voluntários de amor exigente, é essencial que a gente leia o regimento e o estatuto para a gente entender aquilo e até mesmo ver se nós estamos de acordo com tudo aquilo. Porque se eu vou ser voluntária de um programa que já existe, que tem ali o seu estatuto e o seu regimento, aquilo não vai mudar porque eu acho que está errado. Aquilo vai continuar e eu tenho que me adequar a tudo aquilo que está dizendo lá no estatuto e no regimento. Então, isso é muito importante quando nós formos convidar alguém para ser voluntários em nosso grupo, é ler o estatuto e o regimento. E a gente tem que trabalhar muito os princípios éticos, não para o outro, mas para nós sermos bons voluntários. Sermos pessoas que vivemos esse programa, porque nós só vamos poder conduzir um grupo com eficiência e com fidelidade se nós formos obedientes, se nós seguirmos o que está pedindo a federação. Então, o terceiro princípio ético, que é ser honesto, fiel, verdadeiro, na vivência e na transmissão do programa. A obediência, que é cumprir o regimento e o estatuto, e se manter o grupo voluntário. Nós temos parcerias com profissionais que vêm ao nosso grupo, mas o nosso grupo ele está há quase 41 anos dando certo e funcionando, porque aqui na frente está falando para vocês pessoas que chegaram machucadas demais e que, porque viveram esse programa, porque colocam em prática na sua vida, isso funciona e dá certo. O outro vai olhar para mim, assim como eu olhei para o companheiro na minha primeira reunião, falou, estou há 9 anos limpo. Eu falei, meu Deus, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Né? Não utilizar o grupo, né, para tirar vantagem em hipótese alguma. Nós temos que estar ali nos doando, né, dando de graça a graça que eu recebi. E o 12º, que é evitar divergências e disputa. Nosso grupo tem que estar em paz. Todos que estão nos nossos grupos, todos nós voluntários, eu estou ali para servir. Onde? Onde for preciso. Se eu precisar ficar lá no portão, lá na frente, falando, estaciona o carro aqui, põe ali. Se eu precisar ir lá tirar o lixo do banheiro, eu tenho que estar preparada para isso, porque isso é o voluntário do amor exigente. Ele tem que estar preparado para atuar onde for necessário. São reuniões, a nossa metodologia é reuniões semanais, 2 horas de duração, seguindo a nossa metodologia. Não vamos inventar nada, está tudo pronto. E é tão simples. O nosso grupo ele começa onde? No acolhimento. Mas para acolher, a gente precisa de preparar a reunião com antecedência. Não adianta você chegar no grupo e querer falar, né, para a Vitória, você pode dar os avisos? Você pode, Gilza, fazer a espiritualidade? Não, isso tem que ser preparado antes. Como? Os grupos, o coordenador do grupo chama os seus voluntários uma vez por mês, trimestral, né, como definir o grupo para programar o que vai acontecer na reunião da próxima semana. Eu não posso fazer de qualquer jeito, chegar e eu, como
como a coordenadora do grupo, vou juntar essa minha equipe. É uma delícia, gente, fazer uma reunião de serviço para preparar. É um momento onde os voluntários vão criar ali um vínculo afetivo que vai permanecer para o resto da vida. São a nossa nova família, é a nossa nova família. E ali a gente vai ver, nessa reunião, quem é que tem facilidade, porque eu sou voluntária, eu vou servir em qualquer lugar. Mas onde eu tenho mais facilidade? É ali na recepção? É na mesa do crachá? Onde eu posso? E aí a gente, fazendo essas reuniões de serviço, a gente vai identificando ali os talentos de cada um. E, se for possível, um café, né? Um café antes, a hora que a pessoa chega. Por quê? Isso é tão mágico, porque as pessoas deixam de chegar atrasada, porque vão para tomar o café, para se confraternizar. E se a gente está dizendo que nós, quando chegamos no grupo de apoio, nós precisamos mudar as nossas amizades, o nosso convívio, ali no café é uma grande oportunidade para a gente criar vínculos afetivos, amizades, e realmente se tornar a grande família que nós somos, né? Pode ter um bolinho de fubá. E é tão legal isso, porque como que funciona isso? É o grupo que compra? Não, a gente pede. A gente fala, olha, você que está vindo, né, se quiser contribuir com o nosso cafezinho, traga um bolinho, uma bolachinha para a gente confraternizar. Chegue cedo para tomar um café com a gente. Evita das pessoas chegarem atrasado. E também, esse lance do café na entrada começou porque muitas pessoas chegavam direto do trabalho, vinham sem comer. Então, era um momento ali que ela chegava e ali comia um bolinho e ela ia aguentar ficar aquelas 2 horas bem ali. Então, isso é muito legal. Então, por exemplo, eu sou da sala da sobriedade, a sala que eu fico é a verde. A sala de cônjuges, aí o crachazinho é verde. A sala de cônjuges é sala azul, então o crachazinho é azul. Aí tem a sala de familiares, e tem a sala de amor exigentinho, que é lilás. E tem as outras salas de família, nós colocamos amarela, vermelha. Então, as pessoas chegam, lógico, o da primeira vez é branco, e aí, depois que é feito o acolhimento, ele vai saber que na próxima reunião ele vai para uma determinada cor. Então, ele já sabe em qual sala ele vai. E aí a gente indica ali, aquela pessoa que fica ali fazendo o acolhimento, a recepção, já vai orientar, olha, você está na sala amarela, você vai com esse voluntário. E mostra para ele não ficar perdido, e ele já sabe. E aí a gente ganha o quê? Ganha tempo de partilha, porque aí não fica aquela bagunça, onde eu vou, que sala eu vou, que coordenador eu vou. Já é determinado onde? Aqui na preparação da sua reunião. Nós começamos sempre, quem vai fazer ali os avisos com a nossa saudação, e aí já foi falado bastante também sobre isso, mas eu gostaria de reforçar a importância da gente fazer as coisas com entusiasmo, com paixão, com amor, né, com verdade. Você acha que se eu chegar num grupo e a pessoa que vai fazer lá falar assim, boa noite, como vai você? Será que quem está chegando vai acreditar nessa proposta? Não vai. E eu já fui em grupo que aconteceu isso, por isso que eu trago isso. Nós precisamos acreditar no que nós estamos falando. É boa noite. Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Como vai você? Cada vez melhor. Por que cada vez melhor? Explique, né? Não estou melhor do que o outro. Eu estou melhor do que eu fui ontem. E por que eu estou melhor? Eu estou melhor porque eu quero servir melhor. Eu quero estar bem. E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Hoje, agora, eu posso fazer diferente a partir de agora. Não interessa o que passou.
Aí nós vamos, nesse momento que nós estamos fazendo ali os avisos, falar da sacolinha, nossa querida sacolinha. Né? Como vai você? Olha, o Amor Exigente é um programa de auto e mútua ajuda, sustentado por 4 pilares, os princípios básicos que norteiam os nossos comportamentos, os princípios éticos que norteiam as nossas virtudes, a responsabilidade social, que é sair da minha, do meu umbigo e ir ajudar o outro, participar do milagre do outro enquanto o meu ainda não aconteceu. A espiritualidade pluralista, aqui no Amor Exigente, nós aceitamos, nós respeitamos todas as religiões e até quem não tem nenhuma, todos são bem-vindos. O Amor Exigente é gratuito, mas nós precisamos de dinheiro para manter essa reunião, para ter os banners, para fazer os crachás. Então, por esse motivo, vai passar uma sacolinha para quem quiser e puder contribuir. Nós precisamos desse dinheiro para pagar a mensalidade, porque nós somos um grupo filiados a uma federação. Se você pegar a sacolinha e não quiser e não puder colocar o seu dinheiro, coloque a sua intenção. Por que você está vindo no grupo? É importante a gente falar isso. A sacolinha cresceu demais em Americana, o grupo está pequeno agora. Mas a sacolinha continua suprindo as nossas necessidades de pagar a mensalidade, de comprar, de ajudar quem quer se capacitar. E a gente tem que explicar isso quando a gente for falar da sacolinha. Não, vai passar uma sacolinha. Não, caprichem. Né? Aí eu quero só abrir um parênteses. Quem é regional? Levanta a mão, por favor. Certo. Obrigada. Os regionais, os grupos, quando vão fazer algum evento, seja lá o que for que você for fazer com um custo para quem vai participar, esse custo, a gente tem que saber que a metade desse custo fica para o grupo, para fazer, as suas necessidades, e uma parte, a metade ou uma parte desse dinheiro, ela deve ser destinada à FEAE. A FEAE precisa do dinheiro. Quando a gente faz um evento, a gente precisa de dar uma contribuição. Os grupos precisam de dar uma contribuição. O dinheiro arrecadado na sacolinha ou nas ações, ele não é para ficar no fundo da gaveta do grupo. Ele é fazer girar, a federação precisa de dinheiro. Então, a gente também, em alguns momentos, pode dar essas explicações que são extremamente importantes. A divulgação do nosso site, dos programas de televisão, também é feita dentro desses 10 minutos. Então, lá na sua reunião de serviço, convide a Eliane, você pode fazer a espiritualidade tal dia? Olha, é até 5 minutos. A federação está dizendo tudo que a gente precisa fazer. Tem até as indicações das espiritualidades de alguns textos que já fazem um link com o nosso princípio que está sendo estudado. Então, utilizem todas essas ferramentas que a federação está disponibilizando para vocês, para os seus grupos ficarem grupos eficientes, grupos volumosos, com pessoas que chegam lá e falam, eu estou no Amor Exigente. Esse estudo do princípio é até 20 minutos. O Luiz e a Dona Mara fez aqui em 7 minutos cada princípio. E foi tão claro, tão objetivo, a gente não precisa se preocupar com trazer gente de fora para fazer o estudo do princípio, e se preocupar em fazer aquela palestra. Não, gente, é só o estudo do princípio. Porque quem está chegando, quem está aí, que veio ao nosso grupo, como eles vão entender e conhecer os princípios? É através dessa palestra. Cuidado quando tiver a 5ª semana.
A quinta semana não é para trazer, ela é importante, você traga alguém que vai agregar conhecimento para o seu grupo, porém, o grupo ele tem que acontecer, a reunião ela tem que acontecer como ela acontece todas as semanas. Começo, meio e fim. Isso não pode deixar de acontecer, porque é a quinta semana, eu posso trazer, já falei de todos os princípios, vamos fazer uma palestra de 2 horas. Não pode. Amor exigente não tira férias. A biqueira não tira férias. Nós não paramos, nós não tiramos férias. Com exceção ao grupo Sempre é Tempo, que tira férias. Mas nós não, nossos grupos não param em feriado, não param. O que que... Ai, Daniela, mas não dá. Não dá sim. Organiza a sua equipe. Ano Novo, véspera de Natal, Páscoa, não interessa qual dia. Organize e fala, olha, essa semana você pode ir, porque eu vou viajar com a minha família. Aí no outro feriado, ou na outra festa, organize a sua equipe para que eles possam também ter esse momento de lazer, mas a gente não desamparar quem está precisando, principalmente nessas datas comemorativas, que é onde as famílias mais precisam de apoio. A gente fez o estudo do princípio. Aí nós vamos fazer a oração da serenidade para depois dividir as ações. Tem grupos que fazem a oração da serenidade no final, vão para os grupos de ações, aí retornam para o salão. É errado? Nada é errado. Porém, eu penso, e muitos grupos já vêm fazendo assim, terminou a palestra, faça a oração da serenidade. Não de qualquer jeito, explique. Fala, olha, agora nós vamos fazer a oração da serenidade. Agradeça o palestrante. Quem não souber, acompanhe pelo banner. Né? É um momento que a gente precisa respirar, vamos ficar em pé. Vamos dar as mãos, a oração da serenidade. Não é só, vamos levantar. Pessoal, vamos agora fazer a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão. Não, gente, não é assim. Vamos explicar o porquê que nós damos a mão. Por que que a mão direita é em cima e a esquerda é embaixo? Uma mão eu dou, a outra mão eu recebo energia. Cuidado, faça só isso. É simples assim, não inventa outras coisas não, porque não vai dar certo. Você pode incomodar o outro. Faça o simples, o básico. Respirem, e aí quem está com o microfone fala eu, e todo mundo vai junto, porque vai estar lendo ali no banner. E aí, ao final da oração, vai cada um para o seu grupo, para a sua ação, fazer a sua partilha. O grupo de acolhimento, né? Esse grupo é o primeiro contato que você vai ter com aquela pessoa que está chegando. Então, não é o momento de você, que é esse voluntário, ficar falando. Escute com atenção. Dê importância. Em todos os momentos deve ser assim. Mas esse grupo de acolhimento, fale menos. Ouça tudo, a gente tem que ouvir, depois você explica como que é, fala um pouco do que acontece ali no grupo, depois no final, que a pessoa já falou, dá esperança, conte o seu depoimento, para aquela pessoa entender que ali ela vai sair dali com esperança de voltar, faça um bom acolhimento, no sentido de uma escuta ativa, de ter empatia. E depois você mostra, né? Olha, a semana que vem você vai... a sua meta, nós aqui trabalhamos com metas. E hoje, como é a sua primeira vez, nós vamos sugerir que você, como meta, volte na próxima semana. E isso vai mostrando já. E na próxima semana, você vai ficar num grupo de família ou de sobriedade, seja lá a ação que ele for, e lá você vai ter o seu momento de ouvir, você vai ter o seu momento de falar, o seu momento de ouvir, você vai receber um retorno, você vai colocar a sua própria meta, que explique o que é a meta. A meta é um pequeno passo que você dá em direção a um objetivo. São coisas simples, uma mudança pequena. Explique isso no acolhimento. Nos grupos, sentar em círculo.
né? Lembrando sempre na sua sala de partilha, a hora que você chegou e sentou ali, de preferência, se for possível, nos dias de hoje está tão difícil, mas é possível, ter 2 voluntários, sentar um de frente para o outro, para que a gente consiga conduzir só no olhar. Quando a gente tem afinidade, a gente conduz no olhar, né? Informe o que vai acontecer antes de começar a partilha. Informe, eu coloquei aqui como disciplina na sala, mas é isso, olha, nós estamos aqui na sala de sobriedade, aqui nós temos que lembrar do sigilo. Olha, lembrando novamente a importância do sigilo, né? Fique à vontade, porque o que você falar aqui vai permanecer. Fale para aquela pessoa que está na sala o que vai acontecer, porque aqui nós vamos falar e ouvir. Você vai receber um retorno, e eu tenho certeza que você vai ficar com vontade de falar, de se defender, mas acalme seu coração, leve aquilo que você está ouvindo para a sua casa. Se você achar que não servir, guarde, porque pode ser que naquele momento você não vá usar, mas num outro momento você pode usar aquilo. Explica o que vai acontecer. Olha, por favor, não fique pegando o seu celular, esse é o seu momento. Se você precisar, saia em silêncio para atender, mas procure viver esse momento. Não fale em falas, não tenha falas paralelas, porque se você avisa isso antes e isso acontecer, eu vou falar assim: segura aí. Aí o outro companheiro, eu faço isso, porque eu acho uma grande falta de respeito quando eu estou fazendo a minha partilha, a minha dor, e o outro está falando de lado, eu já fico querendo saber o que ele está falando. Então eu paro e vou ouvir. Mas isso tem que ser explicado antes. Outra coisa também, avise, a gente vai falando isso e depois não precisa mais, porque é uma... Obrigada. É uma grande falta de respeito. Ganhei um pouquinho mais de tempo. Ufa! É uma grande falta de respeito. Pensa bem, eu fiz a minha partilha, falei da minha dor, todos vocês ouviram com atenção. Aí, quando eu peço para o Luiz Fernando partilhar, o coordenador fala: Luiz Fernando, agora é a sua vez. A bonita aqui que partilhou, pega e sai da sala. Que respeito que você está tendo pela dor do outro, né? Então, a gente tem que explicar isso rapidamente. Isso não dura mais de 1 minuto para você fazer esses avisos na sua sala sobre o que vai acontecer. Porque se acontecer, você vai parar e vai falar: olha, o nosso combinado, né? Aqui tem regras, tem disciplina. Porque se a pessoa que está ali, se nós que estamos ali no nosso grupo de ação, fazendo a nossa partilha, não conseguir controlar os nossos impulsos de ficar respondendo, de ser reativo, de ficar falando quando o outro está falando, você acha que nós vamos conseguir mudar os comportamentos em casa? Nós não vamos. Então, é essa mensagem que nós temos que passar para quem está chegando, para quem está frequentando os nossos grupos, né? Falar que nós vamos ter o nosso tempo, cada um vai ter o seu tempo para falar e para ouvir, e o coordenador voluntário daquela sala tem que se incluir naquele tempo, porque ele faz parte daquilo. Eu não estou lá no amor exigente, eu sou voluntária da sala, não tenho nenhum problema. E se nessa semana eu não tiver nenhum problema para falar, que bom, eu vou chegar no meu tempo, foram me dados 5 minutos. Eu não preciso, não. Fale, olha, essa semana foi boa, aconteceu isso, eu cumpri a minha meta, foi tudo muito bom, a minha próxima meta é tal. Você fez, você é igual a todos. Não fale assim: está tudo bem, eu vou dar meu tempo para quem mais precisa. É lógico, aspas aí, entre parênteses, a gente tem que ter sensibilidade. Tem pessoas que realmente vão passar um pouquinho do tempo. Tem pessoas que precisam falar um pouquinho mais. Isso é uma coisa de percepção do voluntário. Mesmo que está sendo marcado o tempo e levantou ali a plaquinha, você vai ter sensibilidade, percepção daquele momento. E expertise. O amor exigente é um grupo de retorno. Mas nós precisamos ter sensibilidade. Se a pessoa não quer, o que a gente pode fazer? A gente pode, com um pouquinho de sensibilidade,
ir fazendo com que aquela pessoa entenda o nosso programa. Quem não tem retorno são os grupos anônimos. Nós temos retorno, nós temos que dizer à pessoa o porquê que é importante o retorno. É lógico que eu não quero retorno. Eu quero vomitar tudo que tem dentro de mim e não quero ouvir nada. O grupo de retorno, né? A gente precisa cuidar desse momento de retorno, porque para não haver réplicas, eu faço a minha partilha, eu vou receber o retorno, aí o outro já começa a se justificar. A réplica é sempre uma justificação. O participante de primeira vez, né, às vezes ele não quer falar. Então a gente ali, né, na nossa delicadeza, na nossa sensibilidade, a gente faz o que trouxe você ao amor exigente, né? Assim vai facilitando. O que você espera? O que você vem buscar? A gente tem que ter essa sensibilidade, olhar o momento. As pessoas ficam preocupadas em dar retornos maravilhosos. E sabe o que acontece? Muitas vezes nem prestou atenção na dificuldade, que era uma coisa. A pessoa fez uma partilha de 5 minutos, mas ela veio buscar ajuda para uma situação. E a gente, se não tiver ouvidos abertos e atentos à dor do outro, a gente vai fazer um retorno palestra. Ficar falando. Não. Presta atenção na dor que aquela pessoa veio para sanar. E dê um retorno objetivo, baseado no nosso programa ou na sua experiência. Olha, eu passei por isso, e aqui no grupo eu aprendi que se eu fizesse isso, poderia dar certo. Comigo deu certo. Isso é um retorno. Ai, mas tem retorno que a gente não consegue fazer, é muito difícil, eu nem sei o que falar. Levanta, dá um abraço. É um retorno maravilhoso. Dá um abraço, fala, olha, continue voltando. Nós entendemos a sua dor. O programa funciona aqui, você vai aprender a se fortalecer para tomar uma atitude, para sair dessa situação. Isso é um retorno maravilhoso, extraordinário, não deixem de fazer. As metas, gente, é o que impulsiona a nossa mudança de comportamento, é o que faz verdadeiramente a gente se transformar. A gente sugere meta, a gente não dá meta para o outro, mas sugere a partir daquilo que você ouviu, daquela dificuldade que ele veio trazer ao grupo. Sugere uma meta, olha, você falou sobre isso, e se você pensar numa meta assim, assim, assim? A oração da serenidade, a gente faz ela naquele primeiro momento após o estudo do princípio, e depois, quando a gente termina, quando a gente fez a nossa partilha, quando a gente ouviu o retorno, colocou a meta, agora nós estamos encerrando o nosso encontro, vamos fazer a oração da serenidade. Então, ali houve muita coisa ruim ou muita coisa boa. Levanta, vamos dar as mãos, a mão direita. Observem, a mão direita em cima, esquerda embaixo. Respira antes de começar a oração da serenidade, porque ali teve um turbilhão de emoções que precisam ser acalmadas novamente. E aí é por isso que nós fazemos a oração da serenidade, nos despedimos com um abraço, desejando uma boa semana. E para finalizar, o acolhimento não termina lá no portão. O acolhimento termina quando aquela pessoa sai do grupo, você fechou o grupo, e aquela pessoa que está ali esperando o Uber, não pode ficar ali sozinha, gente, não deixa. O acolhimento termina ali. Fique com aquela pessoa, espere o Uber dela chegar, espere. A pessoa pega seu guarda-chuva, está chovendo, não pega seu guarda-chuva e entra no seu carro e larga o outro lá se ferrando na chuva. Ajude, isso é o acolhimento. O amor exigente é isso. É você ver o outro, enxergar o outro verdadeiramente. Muito obrigada.